Olá, graça e paz a todos. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do Novo Testamento. Estamos lendo o livro de Mateus. Já lemos até o 7º capítulo. Nós estamos lendo semanalmente para que todos possam ter tempo de refletir sobre o capítulo. Vamos ler hoje o capítulo 8. Decidimos fazer o vídeo ao invés de gravar o áudio. E de repente pode ser mais interessante. Vamos ler o capítulo junto comigo. O capítulo 8 ele começa falando sobre a cura de um leproso. Diz assim a palavra: Ora, descendo ele do monte, ele, Jesus, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Continuando Jesus, ele encontra então um centurião. No versículo 5, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aqui ele já está dizendo que o Evangelho não é somente para o povo hebreu, mas para todos os povos. Continuando no versículo 12 diz: Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá como choro e ranger de dentes. É bom também pensarmos como isso pode ser visto hoje em dia na nossa igreja, na nossa casa, na nossa vida. Muitos ali podem sofrer choro e ranger de dentes também. Entendam. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Continuando Jesus, ele chega na casa de Pedro e encontra a sogra de Pedro acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Muitas outras curas aconteceram, né? Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e Jesus meramente com a palavra expeliu os espíritos deles, e curou a todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Jesus, então, vendo que a multidão ficava maior, ele diz: passemos para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguiste-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, têm suas casas, e as aves do céu os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro discípulo disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai, para poder ir com Jesus para outra margem.
E aí Jesus replicou, dizendo: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia tranquilo. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, iremos perecer. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que eles não se atreveram, entre aspas, não tiveram ousadia de resolver a situação, porque precisava pedir a ele, quando Jesus dava condições para que eles, os discípulos, resolvessem o problema. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus, então, continuando, no versículo 28, chegando à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois, ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Eles entenderam que Jesus estava dando prejuízo para eles. Aqui termina o 8º capítulo. Que possamos aprender com essas palavras, nessas situações. O que podemos trazer para nós, hoje em dia, a nossa vida, a nossa relação com as outras pessoas. Cresçamos juntos. Amém? Glórias a Deus.